Agora tá ao vivo. Vê quando aparecer alguém. Vamos ver. Chegou o seu? Espera. Apareceu alguém? Ainda não. Vamos esperar um pouquinho. Seu nada ainda, né? Eu nunca entendi esse delay que dá aqui. Por isso que eu quero pôr o amplificador de sinal ali. Aí vai acabar esse problema. Estranho não aparecer ninguém. Não entrou. Tá entrando, só que não puseram mensagem. Boa noite. Boa noite. Som está bom. Áudio está bom. Estamos com 3 minutos de atraso, porque aqui a internet fez com que demorasse entrarmos ao vivo. Nos diga aí, por gentileza, se estão me vendo bem, se estão escutando bem. Por favor. Já que estamos numa live espírita. João Pedro Franciner tá assistindo. João Pedro Franciner, meu viga-mestra, um grande abraço. Te adoro, você sabe disso. O Marcelo Sugiyama. Ô, Marcelo, nosso Rondonópolis está bem representado por ti e pelo meu querido Diz que tá Franciner. ótimo. Tá tudo bem aí? Vocês então, tá tudo bem, né? Então posso começar. Fernando Baleirinho também tá Ô, assistindo. Fernanda, que bom. Marcelo está perfeito. Bom, vamos lá. Essa live eu resolvi fazer um tema por inteiro. Vou fazer aí uns 20 minutos e vou deixar um tempo para que vocês se manifestem. O Espiritismo é uma doutrina, é uma filosofia muito humanitária. Por quê? Porque ela exatamente nos mostra que não tem ninguém melhor do que o outro. Aliás, ela, a doutrina espírita, representa as pegadas do nosso Nazareno, do nosso querido Jesus Cristo, aqui na Terra, onde ele veio dizer que o escravo e o senhor, no fundo, tinham a mesma essência divina. Eram filhos do mesmo Pai. Então, o Espiritismo mostra que quando nós julgamos superiores a alguém, estamos sendo contaminados pelo orgulho. Isso não é uma virtude, isso é uma vicissitude. Todas as vezes que nós, portanto, querermos tirar a vantagem de alguém, estamos desapropriando do outro o que não nos pertence. Isso naturalmente se constituirá como uma ofensa à lei divina. E há no livro Céu e Inferno, para quem não se deteve ainda, que é um dos livros, dos 5 livros básicos do Espiritismo, do Pentateuco kardeciano, no Céu e Inferno há um código penal da vida futura. E nele está escrito que nenhuma ofensa passará indene, assim como nenhum benefício passará sem gratificação. Ou seja, o que de bem fizermos, nós receberemos, e o que de mal fizermos, nós também receberemos. Castigo? Não. Lei de causa e efeito. Então a doutrina espírita é muito humanizada e é muito humanizante.
Porque vai fazer nós olharmos para aquele morador em situação de rua e vê-lo como nosso irmão. Aquilo vai até nos incomodar. A gente vai lembrar, né? Puxa vida, tem uma cama tão boa, um acolchoado maravilhoso, cheiroso, com fonfon, né? Com comfort e etc. E ele está numa situação daquela. Preciso ajudá-lo. Não é para tomarmos as dores do outro e para nós e esquecermos da nossa evolução. Não, cada qual está passando por aquela escolha que fez, mas nem por isso devemos deixar de ajudar. Está em o Evangelho segundo o Espiritismo uma passagem, uma frase muito importante: mitigai o sofrimento humano, ou seja, vá diminuir o que puder o sofrimento humano. Tem coisa mais humanizante do que isso? Tem doutrina mais humanizadora do que essa? Algo que nos faz, como eu falei, se preocupar com o próximo. Ver que fora da caridade não há como melhorarmos. Há um termo chamado salvação. É um termo ainda muito católico, né? Porque está lá exatamente dito por Paulo, né? Então é um termo ainda muito, digamos assim, muito judaico, cristão. A gente pensa salvação, vem uma ideia de céu, aquela coisa que não é abraçada pelo Espiritismo dessa forma. Fora da caridade não há evolução. Vamos talvez colocar nessa perspectiva. Por quê? Porque se nós não doarmos de nós ao próximo, nós não evoluímos. A evolução é como uma corrente, é um elo segurando no outro. Há um pesquisador muito interessante que estava na África. Terminada a pesquisa, ele viu várias crianças, ele resolveu colocar chocolate embaixo de uma árvore e a criança vencedora o ganharia. Imagina na África uma criança pensando num chocolate. Eu não sou dado a chocolate, mas quem o é deve já estar salivando aí enquanto estou falando isso, né? E disse, olha, vocês vão dar largada e quem chegar primeiro vai ganhar o chocolate. Os meninos todos se deram as mãos e chegaram juntos. E o pesquisador ficou perplexo. Como isso poderia ter se dado? Como, por quê? Não tem sentido para nós um ganhar e o outro perder. Ubuntu, que significa lá. Ou seja, o que é o meu está em você, o você está em mim. Olha que interessante. Nós aqui, infelizmente, o meu está em mim e se puder eu tomo o seu. Isso não é humanizador. Isso é explorador. Então fica aí já para nós esse exórdio, esse apelo da doutrina espírita para que nós nos humanizemos. Então, quando eu me preocupo com o próximo, eu me dispo, solta-se de mim, pelo menos um pouco, o egoísmo. Outra desgraça ou chaga enorme da humanidade. Questão 913 do Livro dos Espíritos, onde ele diz que o orgulho e o egoísmo são duas chagas da humanidade. Então já fica para nós, queremos nos humanizar? Queremos. Afastemo-nos o quanto pudermos do egoísmo e do orgulho. Aproximemos, por outro lado, o quanto nos der da caridade, do olhar para o próximo, da valorização do próximo. Osmar Santos, narrador de futebol, por todos conhecidos, certa feita foi ao Recife narrar uma partida de futebol. E chegando lá, recebeu a notícia, logicamente naquele tempo por telefone, que seu irmão havia sido assassinado.
E ele se perguntou: como eu vou dizer isso aos meus pais? Não tem condições. Pegou o avião de volta para São Paulo. Sentou-se bem no fundo do avião para não ser importunado por ninguém. Estava cabisbaixo, entristecido. Colocou um jornal assim na frente do rosto para que ninguém ouvisse. E alguém que o olhasse já tinha uma prova, assim, não quero falar com ninguém. E alguém tocou levemente no seu ombro. Ele abaixou o jornal, se olhou. Era indiscutivelmente a figura de Chico Xavier. E Chico Xavier pergunta para ele assim: como é que era ele? Ele diz: deve estar falando do meu irmão. Ele descreve assim o lado do irmão. Enquanto isso, Chico Xavier abaixou a mesinha do avião e começou a escrever. Terminada aquela conversa, Chico Xavier lhe entrega aquele papel, uma mensagem do anjo de guarda do seu irmão, que o irmão não tinha condições naquele momento de dar a mensagem, dizendo que ele estava bem, etc. Acalmou o coração do Osmar Santos. Acalmou profundamente, humanizou o coração do Osmar Santos. E Osmar Santos, como era o sujeito que estava bem no fundo do avião, ele desceu rapidamente quando deu o desembarque em São Paulo e falou: eu quero ver o Chico Xavier descer. E quem falou que tinha Chico Xavier naquele avião? Chico Xavier, em desdobramento, foi atender o sofrimento daquele coração que realmente pedia ajuda, clamava por ajuda. Olha que humanização. Então, vem nos dizer o Espiritismo que a gente pode se desdobrar. A gente pode sair do nosso corpo e atender a dor alheia. A gente não precisa só estar acordado para ajudar o próximo também, não. A gente, no desdobramento, no sono físico, podemos pedir antes de nos deitar e focar o nosso pensamento. Nós podemos ir ajudar pessoas, podemos ser muito mais humanos. Imagine agora, numa pandemia, quanto nós podemos ajudar. A hora que formos deitar: Senhor, me leve para ajudar aqueles que estejam sofrendo, seja nesse plano ou seja no plano espiritual. Eu quero servir, Senhor. É dar o nosso coração para a humanização. Todos podemos fazer isso, todos, sem exceção, podemos fazer isso. A doutrina espírita é que nos mostra isso. Não é uma grande doutrina humanizadora? Nos faz transpor, inclusive, as vibrações de um mundo dos encarnados para os dos desencarnados, nos faz transpor, durante o sono físico, a barreira existente para ajudar outrem. Imagina o quanto podemos ser úteis, o quanto devemos ser úteis, porque fora da caridade não há evolução. Então vamos começar a colocar algumas metas na nossa vida. Ao invés de só falarmos das nossas dificuldades, das pandemias, vamos começar a focar a nossa mente nos necessitados, vamos abraçar mentalmente esses necessitados, vamos trazê-los para o nosso coração, vamos saber que são irmãos nossos em dificuldades. Eu descobri, por exemplo, que eu sou tão covarde, que eu passei pela Covid assintomaticamente. Isso não é mérito, isso é covardia, certamente. Eu falei tanto das emoções na pandemia, e o Espiritismo, eu acho que a pandemia falou: não, esse cara já enjoou de falar de mim, eu não quero ele. Eu descobri por acaso, estava em São Paulo agora, fazendo uma bateria de exames, pediram essa sorologia da Covid, e nem foi o médico que me disse, não. Passando os exames para minha noiva, que é médica, ela disse: olha, você teve Covid. E agora você está imune, pelo menos temporariamente. Talvez tenha uma explicação isso, sem ser arrogante. Eu não alimentei o medo da doença.
eu passei o tempo inteiro falando dela e mostrando que era um momento muito importante para a nossa vida, para a gente se humanizar, para a gente aprender, para a gente se preocupar com um vizinho que é mais velhinho e comprar o pão para ele e fazer a compra de mercado para ele. Isso é a humanização que o Espiritismo nos mostra, nos pede. Porque Jesus, como ele agiria nessa pandemia? É uma pergunta que eu me faço, eu não tenho resposta, porque Jesus não chegou aqui para me contar. Mas eu me pergunto, como Jesus agiria nessa pandemia? Jesus ficaria inerte assim? Ou Jesus iria na direção dos sofredores e realmente proporia medidas de evolução para eles? Na época da lepra, época de Jesus, onde a lepra, os leprosos eram tirados da cidade e colocados no vale dos leprosos, ou vale dos imundos. Jesus se aproximava deles, os tocava, os limpava quando a situação permitia. Jesus não fugia da doença. Eu não estou dizendo que nós devemos ser irresponsáveis e contrariar as normas sanitárias. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte: o quanto nós podemos ajudar. O quanto a doutrina espírita pede de nós num momento desse, principalmente a nossa humanização e não a nossa omissão e não a nossa covardia. Se Deus está por nós, quem está contra nós? Disse Paulo de Tarso. Se Deus está por nós, quem está contra nós? Se nós formos fazer esse bem, mesmo assim nós devemos temer? Não estou dizendo que é para contrariar as normas sanitárias. Estou dizendo para nós fazermos um projeto de fazer o bem. E cada qual fazer o bem. E a hora de dormir, vamos gastar um tempo para ajudar os outros também. Não vamos só ficar dormindo, não. Tá? Dormindo a gente pode evoluir. Essa é a proposta humanizadora do Espiritismo. Essa é a proposta humanizadora que eu trago a vocês, almas queridas do meu coração. Então o Espiritismo é uma doutrina humanizadora. Ela quer que nós sigamos os passos do Mestre. E nós coloquemos a caridade como a divisa para seguir os passos do Mestre. 10 minutos para a gente trocar informações, para sermos pontuais como sempre. Desculpe os 3 minutos de atraso com a internet daqui, que não me punha ao vivo. Estou à disposição, sou totalmente de vocês para questionar, complementar, discordar. Isso aqui é o nosso momento. É o nosso treino de desencarne. Vamos lá? Por enquanto não tem nenhuma pergunta. Não. Por enquanto não tem nenhuma pergunta. Mas vamos perguntar. Assim vocês me ensinam. Quando alguém pergunta, me faz pensar. E quando eu penso, eu existo, segundo René Descartes. Ergo sum. Penso, logo existo. Então, o pessoal que está falando boa noite, Simone Galeazzi, a Maryland. Maryland, Simone, tudo bem? Meire é uma amiga querida lá do Rio Grande do Norte, de Frutuoso, Gonçalves. Seu primo, Alair Prado. Ô, meu primo querido, que prazer tê-lo aí, Alair. Poxa vida, muito prazer mesmo. Voli Andréia. Oi, André, você sempre está nos seguindo, agradeço muito, né? Você está realmente aí seguindo o nosso Facebook. Muito obrigado mesmo. Wilson Moreno. Ô, Wilson, você entrou hoje, né? Nós nos tornamos amigos, e olha que eu sou cego, hein? Nós nos tornamos amigos no Facebook hoje, que bom tê-lo aqui. Maria de Fátima Godoy Perini, boa noite. A Maria também é alguém que tem dado assim um suporte imenso, né?
nas colaborações. Muito obrigado. Marli Madalena também está falando boa noite. Boa noite, Marli, minha querida. A Simone está fazendo uma pergunta. Opa! As mulheres são mais corajosas mesmo, né? O que fazer quando não gostamos de alguém e essa pessoa precisa de minha ajuda? Geralmente, Simone, nesse mundo, nós ficamos muito mais próximos de quem a gente não gosta do que quem a gente gosta. Por quê? Porque é um mundo de provas e expiações. Jesus disse assim: se dissestes bom dia a um amigo, que mérito terás? Deveis amar os vossos inimigos. Eu acho que ele forçou a barra, estou brincando. O que acontece? Nós temos que, de alguma forma, criar uma estratégia de, pelo menos, fazer o que o Paulo de Tarso falou. Suportai-vos uns aos outros. Olha, o Paulo de Tarso já pegou mais leve. Né? Ele não falou assim, amai-vos uns aos outros, assim como Jesus já falou. Ele já sentiu mais na pele, mais humano, né? Tinha passado por duras penas. Então ele disse assim, suportai-vos uns aos outros. Então vamos aprender a suportar. Entender que aquele ser que nos fere, ele já é ferido por dentro. Tá? Tem até uma música antiga que me veio à mente agora, fera ferida, mais ou menos assim, não sei de quem era. Tá? E é uma fera ferida. Aquele que é insuportável, ele já é insuportável para ele mesmo. Então vamos trabalhar, certo, com fraternidade, né? Eu não gosto do fulano, tá bom, eu já não gosto, mas eu vou suportar, eu vou fazer as coisas para ele de boa vontade. Se eu tenho uma dificuldade de comunicar com ele, eu já vou comunicar menos para não dar um problema assim de comunicação, mas eu vou ser gentil. Vamos começar das pequenas coisas que a gente dê conta, Simone. Não vamos querer virar Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, que não dá. Vamos começar com aquilo que a gente dê conta. Faz assim um planejamento num papelzinho. O que eu dou conta de falar, de fazer? Bom, dou conta disso. Aí treina. Aí depois que não, agora eu já posso botar mais um itemzinho. Aí mais um itemzinho, porque senão cai na culpa. Ah, eu devia ter, né? Eu devia ter amado mais, epitáfio, né? Aquela música. Aquilo lá não dá. Aquela música, para mim, é a música simbólica da culpa. Eu devia ter visto o sol nascer, mas você não viu, já vai fazer o quê? Né? Aquela música é o melô da culpa. Eu adoro, tá? Mas sei, para mim, é o melô da culpa. Não sei se alguém já tinha parado para pensar. Então, faz devagarinho. Devagarinho. Olha, o profeta, livro do Khalil Gibran Khalil, diz que se a gente andar 1 milímetro, já é muito. Fui claro? Estou à sua disposição. A Meirland te corrigiu, disse que a cidade dela é Frutuoso Gomes. Eu não sei porquê, mulher, que eu sempre ponho Gonçalves. Tem razão, é Frutuoso Gomes. A próxima vez eu vou tomar cuidado, Meirinha. Vou falar só Frutuoso, porque eu não sei de onde eu tiro esse Gonçalves. A Meire é uma companheira espírita muito querida, tá? Um ser que eu tenho assim, um amor imenso. O Adevaldo Narciso falou, boa noite, meu amigo, parabéns pela palestra. Muito obrigado, Adevaldo, seu coração que é bom. A Voli Andréia, todos nós somos obrigatoriamente passaremos pelo umbral? Abraço, fraterno. Todo mundo me faz essa pergunta, sabe? Vamos fazer um teste quando a gente morrer e desencarnar. Olha, Andréia, eu quero te dizer o seguinte, a meu ver, não tem sentido alguém que está agora pensando em se melhorar, está no dia a dia trabalhando para se melhorar, ir para o umbral. Umbral, Francener, para você que não é espírita, é o purgatório da Igreja Católica, tá? Só mudou de nome. Não tem sentido. É a Poliandré que perguntou, né? Não tem sentido. Ah, mas André Luiz passou pelo umbral. André, vocês já pararam para olhar o currículo do André Luiz? Lá no nosso lar? Ele simplesmente transou com a empregada da casa dele com sífilis, ele médico, sabia que podia cegar, cegou-a. Ele ajudou o pai, ao contrário do que pedia a mãe, falir um sujeito que devia para o pai. Gente boa o sujeito, tá vendo?
Eu não falei ninguém. Até hoje, por exemplo, meu exame de cisto dá negativo. Quem sabe que amanhã dá positivo, não sei. Ou seja, nós estamos trabalhando para nos melhorar. Calma, para com essa ideia católica do Espiritismo, pelo amor de Deus. Sabe? Chega disso. Nós vamos para locais similares à nossa vibração pessoal. Nós vamos passar o tempo todo aqui fazendo bem, o melhor de nós, para irmos para um lugar que seja ao contrário de nós. Vamos sair agora, todo mundo, vamos para a zona do Baixo Meretrício? Eu duvido que alguém vá. Aí nós vamos para um umbral, onde tem um local parecido com esse? Inconsistente, bobagem. Mas nós vamos tirar a prova, minha amiga, quando a gente desencarnar. Aí nós vamos ver se quem estava certo, né? Mas se a gente for para o umbral, vamos fazer uma live lá, né? Com todo mundo, e vamos falar de Jesus lá no umbral. A Simone falou, vou tentar fazer isso, muito obrigada. Não, imagina. E o que você tiver de dificuldade, nós estamos nas lives aí, pode falar. Isso aqui também eu quero que seja um atendimento fraterno também, tá? A Marli perguntou o que significa umbral. Umbral, Marli, é um lugar, segundo André Luiz no livro Nosso Lar, o primeiro livro da série Nosso Lar do André Luiz, tá? Que são vários. Um lugar úmido e quente. Eu acho que é Mato Grosso, Marcelino. Tá? Acho que lá que é umbral. Umbral é um lugar úmido, quente, que ficam seres rastejantes, tem um lamaçal fétido. Ou seja, aquilo que está dentro da mente de um ser que já se encontra vibratoriamente complicado. Né? Você imagina só um ser que está no mundo da traição, por exemplo. Deve estar, né, pululando na cabeça dele situações assim, como é que eu vou fazer, como que vai ser, e etc. Esse sim, naturalmente poderá passar por um lugar desse para depurar o perispírito, para tirar do perispírito nosso corpo espiritual, ou o corpo, digamos assim, quintessenciado, sem a carne grosseira, mas ainda material, tirar dali certas impurezas. Não sei se eu expliquei para você bem o que é umbral. Se você ler o Nosso Lar, bem no começo do Nosso Lar, você vai encontrar uma descrição maravilhosa do umbral. E se você ler Memórias de um Suicida, também você vai encontrar um outro umbral chamado Vale dos Suicidas. É para todo gosto. A André falou assim, porque eu acho que nós já estamos vivendo no umbral. Não acho. Eu acho essa vida tão boa. Com todo respeito, eu acho essa vida tão boa. Eu acho que nós estamos num momento tão bom. Nós estamos evoluindo tanto. Nós temos um mundo lindo. Vocês que enxergam, olha para o mar. Olha para as montanhas. Olha para os rios. E escute o canto dos pássaros. E compare isso com aquela descrição do André Luiz. Vamos fazer esse teste para ver? Por isso que eu não acho. Mas respeito a sua opinião. Acabou? A André disse que gostou da ideia da live no umbral. Você gostou? Então nós vamos fazer. A Beire tá rindo aqui de você falar com Mato Grosso. Umbral. Mas eu acho que lá em Frutuoso Gomes também é tão quente quanto no umbral. Brincadeira. Bom, chegamos ao final. Quero agradecer a todos. Segunda-feira teremos mais. Eu vou, a partir de agora, fazer uma live única. Quem não se inscreveu, se inscreva no grupo Espiritismo com Amor, porque lá eu estou fazendo temas diferentes, tá? Eu, ao invés de repetir os temas, eu tive a intuição de fazer um tema único aqui, e lá fazer os temas pertinentes. Lá, devidamente, sou filmado, gravado, profissionalmente, fica até bonito. Você vê aqui como as coisas podem ocorrer, né? Fico quase parecendo um William Bonner. Tá? É um pouco falsa essa minha afirmativa, mas tudo bem. E às segundas nós continuaremos aqui. Quem não inscreveu, se inscreva lá. Postem material espírita lá à vontade,
tá? Eu quero que aquele grupo seja o nosso grupo, e quem quiser conversar comigo, entre no Instagram, né? Como dizem os jovens no Insta, Espiritismo tem 2 Os, com amor, tudo juntinho, e lá pode falar alguma coisa, porque se escrever meu leitor de tela lê, se você fizer por voz, eu escuto. Eu vou sempre responder por voz. Tá? Escrever só na próxima reencarnação. Muito obrigado, que Deus vos ajude, vocês comparecendo aqui, a todos em geral, que nós tenhamos uma noite muito boa, e a partir de hoje, quem não fizesse, comece a fazer uma prece para ajudar, principalmente aos sofredores dessa pandemia. Fiquem com Deus, boa noite.